Bem, queridos, nós estamos tratando neste vídeo sobre ofertas e sobre dízimos. E nós terminamos o último bloco falando sobre os resultados da oferta na vida do ofertante. Tudo que temos tratado até agora, falando sobre ofertas, está baseado naquilo que Paulo tratou na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 9, porque nem oferta, nem dízimo, e nós já falamos isso lá no início do assunto, não é algo da cabeça do homem, não é papo de um pastor, é tudo coisas que estão nas Escrituras. Existem pelo menos 4 leis no mundo espiritual que incidem sobre a vida de todos aqueles que observam as leis do Senhor no que tange à oferta. Uma delas, e talvez a mais contundente, é a chamada lei da semeadura, lá do versículo de número 6. Então, se a oferta ela é colocada para nós por Paulo na qualidade de semente, ele quer que eu e você analisemos a oferta na perspectiva de um plantio, na ótica de um agricultor, daquele que planta alguma coisa. Então, sob a ótica da lei da semeadura, nós só colhemos aquilo que plantamos e não aquilo que pedimos. A oferta, ela não está ligada à oração, aquilo que eu peço a Deus. Ela está ligada efetivamente àquilo que eu faço. Só pode colher quem planta. Eu posso gostar de café, mas se eu não planto, eu tenho que comprar. Eu posso gostar de tangerina, mas se eu não planto, eu preciso comprar. Só tem direito a usar o café de graça ou a usar uma tangerina de graça quem planta, quem semeia. Então, sob a ótica da semeadura, você só pode colher aquilo que você planta e não aquilo que você pede. Segunda coisa, nós só vamos colher proporcionalmente a quantidade que plantamos. Se eu moro em um terreno relativamente pequeno, terreno de 500 metros, tenho a minha casa dentro desse terreno e dentro desse terreno eu tenho um quintal que é proporcional ao tamanho do terreno, um quintal pequeno, onde eu tenho uma horta que é relativamente pequena e eu planto alguns pés de couve. Eu só posso colher aquilo que eu plantei naquele espaço físico. Não adianta eu plantar couve no fundo do meu quintal e querer vender couve para o Nordeste, para o Sul, para o Centro-Oeste e para outros países da América do Sul, porque eu não plantei uma quantidade que me permita fazer isso. Eu só vou colher proporcionalmente à quantidade que eu plantar. Eu só posso colher diretamente a qualidade que eu plantar. Então, preste atenção. Você planta o café porque você tem conhecimento dessa cultura, do café. Só que houve um problema de uma geada, atingiu a safra do café, os grãos perderam o seu valor, houve um problema sério. Mas, proporcionalmente, as laranjas tiveram uma subida grande no mercado, uma valorização de uma porcentagem imensa. Não adianta você orar tipo se arrependendo, Senhor, transforma a minha semeadura de café em laranja. O Senhor sabe, quando eu plantei café, é porque o café estava em alta, mas agora o café está embaixo. O Senhor é o Senhor de toda a terra, o Senhor é um Deus que faz milagres. Muda a semente no solo para que eu possa colher laranja nos pés de café. Não existe isso. Você só vai colher em consonância da qualidade daquilo que você plantou. Então, se você quer o melhor de Deus, dê o melhor para Deus. Se você quer colher o que você nunca plantou, você nunca colheu na sua vida, plante o que você nunca plantou. Agora, tão importante quanto a semente é a terra onde você planta a semente. Não adianta você plantar, jogar semente no asfalto, vai morrer. Não adianta jogar semente na calçada, vai morrer.
Não adianta jogar a semente em terra seca, vai morrer. Antes de você plantar, você tem que preparar a terra. Você tem que ter certeza absoluta que aquilo que você vai plantar não será impedido de crescer e de gerar uma colheita por causa da qualidade do solo. Então, o solo onde você está plantando é fundamental. E quando nós falamos de ADVEC, qualquer culto que você vá na ADVEC, você vai ver durante o momento da oferta as obras que nós estamos realizando. Todas as ofertas, dízimos e os valores provenientes a campanhas de sacrifício são investidos na obra. Expansão de igrejas, construção de novas igrejas, melhorias e aparelhamento de igrejas antigas, separação de obreiros para o campo em tempo integral. Então, o solo é muito bom. Dinheiro que nós plantamos, a semente que nós direcionamos dentro da ADVEC, é um dinheiro que você sabe aonde está sendo investido, por causa da transparência com a qual o nosso pastor lida com esse fundamento. Tem uma segunda lei, além da lei da semeadura, que é a lei de toda graça. Está lá no capítulo 9, no versículo de número 8. Quem oferta a Deus dentro dos parâmetros estabelecidos pela palavra, terá provisão, terá suprimento, sustento em todas as áreas da sua vida. Deixa eu te explicar isso. Existe uma ideia errônea que a única coisa que a oferta tem poder é de multiplicar finanças. Mas se você parar para pensar, que oferta você poderia dar a Deus que o obrigasse a multiplicar a sua oferta? Não existe. Não tem valor que eu diga, Senhor, olha só, esse valor é tão alto, é tão violento, que não tem, é constrangedor, o Senhor tem que multiplicar. Não. Sabe por que Ele multiplica? Porque Ele é bom. Porque Ele se revela a nós como Deus de toda graça. Significa dizer que se a minha oferta tem o poder de multiplicar finanças, ela também tem o poder de agir na área da salvação, cura do corpo, emoções, livramento, libertação, bênçãos familiares, bênçãos matrimoniais. O que nós precisamos entender é que todo momento de oferta, eu estou colocando a exemplo de Abel um memorial diante de Deus. Veja que coisa interessante. Gênesis, capítulo 4, vai dizer que ao cabo de um tempo, Abel ofereceu uma oferta ao Senhor. E o versículo termina dizendo que Deus atentou para duas coisas, para a oferta de Abel e para a sua oração. Deus separa as coisas. Deus, ele vê aquilo que nós fazemos e ele ouve aquilo que nós falamos. A oração será respondida. Agora, a multiplicação será em cima daquilo que nós efetivamente damos para o Senhor. Então, quando eu coloco uma oferta diante de Deus, a Bíblia vai dizer que a oferta de Abel ficou diante do Senhor como um memorial até os dias de hoje. Significa dizer que sempre que eu oferto ao Senhor, eu posso me esquecer. Se você me perguntar, pastor, qual foi a oferta que o senhor deu há 10 cultos atrás? Olha, eu não tenho ideia, não me lembro bem. Eu tenho uma linha de oferta, mas as coisas às vezes dependem. Às vezes eu oferto com cartão, às vezes eu oferto com finanças. Então depende, eu vou variando. Então eu posso não me lembrar, mas diante de Deus, tudo o que eu fiz desde que eu nasci está colocado diante dele como um memorial. E ele vai se valer desse memorial para fazer alguma coisa na minha vida. Então, quando você coloca um memorial, que é uma oferta diante de Deus, você pode direcionar. Senhor, é para a salvação de uma pessoa. Senhor, liberta um filho.
Senhor, liberta meu marido. Senhor, dá saúde à minha esposa. Senhor, muda a história do meu matrimônio. Porque a oferta é um memorial que você está colocando em uma terra de excelência. Em terceiro lugar, a lei da abundância, a lei do sobejo, a lei da maior abastança. Deus nunca faz uma medida justa. Ele sempre dará alguma coisa que, além de nos alcançar, alcança a família, alcança amigos, alcança a igreja, aqueles que têm acesso à nossa mesa. Entenda uma coisa, Ele não é Deus de desperdício, que nos dá para a gente jogar fora, mas Ele é um Deus que sempre nos dá numa medida além daquela que precisamos, para que nós possamos interagir com quem está perto de nós, para que outras pessoas sejam abençoadas pela minha, pela nossa colheita. Veja, ele começa fazendo um jardim para 2 pessoas. Por 40 anos que o povo peregrinou no deserto, o maná caía 6 vezes na semana. Depois que o povo cruza o Rio Jordão, acaba o maná, que eram quantidades diárias. E agora o povo podia plantar e colher numa quantidade que nunca havia plantado e que também nunca havia colhido. Quando uma mulher, uma viúva, ela tem um problema de uma dívida para pagar e o profeta libera uma palavra que haveria uma multiplicação de azeite, que naquele tempo não era apenas para comer, mas também para negociar, a palavra do Senhor vai dizer que enquanto houve vasilhas, houve azeite. No momento em que não havia mais nenhuma vasilha para ser cheia, então o azeite cessou, não acabou, porque o nosso Deus, Ele é um Deus de abundância. A palavra do Senhor vai dizer que quando Jesus reúne uma multidão, e essa que já o ouve há muito tempo tem fome, aparece um menino que tem 5 pães e 2 peixinhos. E eu acredito que você conheça um pouco dessa história. Jesus dá graça pelo que tem e não por aquilo que Deus ainda iria fazer. Ele agradeceu pelos 5 pães e pelos 2 peixinhos, e a partir da gratidão, acerca daquilo que parecia ser pouco, o Pai multiplicou. Todos comeram, se saciaram, e ainda sobrou 12 cestos cheios de pedaços que Jesus mandou recolher, porque, como eu já disse, ele não é um Deus de desperdício, ele é um Deus de fartura, de abastança. Quarta lei que incide sobre a vida do ofertante é a lei da multiplicação. Ele nunca nos devolve aquilo que plantamos. Multiplica, prolonga. Você planta uma semente, por exemplo, de um pé de milho. Ele cresce e dá algumas espigas. Cada espiga tem centenas de grãos, ou seja, uma semente que se multiplicou por centenas de grãos. Você planta uma árvore, uma mangueira, uma tamareira, um pé de romã, um pé de figo, um pé de tangerina, um pé de laranja. Foi uma semente que gerou aquela árvore. E no tempo certo, ela vai ficar carregada de frutos. Você vai colher todos aqueles frutos, todos eles com muita semente. E por muitos anos você vai continuar colhendo muitos frutos com muitas sementes a partir de uma única semente que você plantou. Lei da multiplicação. Eu quero encerrar essa parte de ofertas falando com você sobre algumas verdades que são fundamentais e que você precisa considerar. Por exemplo, como explicar pessoas que são bilionárias e que nunca deram nenhuma oferta? Em primeiro lugar, você não sabe como elas vivem. Tem gente que tem uma fortuna que você e eu não temos, mas vivem com medo, sem privacidade, muitas das vezes dopados, não dormem, não se relacionam, não confiam em ninguém, muitas das vezes famílias destruídas. Por que isso aconteceu com essas pessoas? Eu te explico. Porque a terra está aí para ser conquistada. Salmo 115, versículo 16, vai dizer que os céus são os céus do Senhor.
mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Terceiro lugar, não confunda riqueza financeira com prosperidade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prosperidade tem a ver com riqueza espiritual, com riqueza emocional, com riqueza familiar, com riqueza matrimonial e também com equilíbrio financeiro. Existem ricos que são prósperos, mas ricos que são miseráveis. Da mesma forma, tem pobres que são prósperos e pobres que são miseráveis. Se na verdade o dinheiro fosse tudo, então o rico não se matava, não tinha depressão. Riqueza você pode fazer, riqueza você pode herdar, mas prosperidade só Cristo pode dar. As nossas ofertas, elas são tão espirituais quanto os hinos que nós cantamos, quanto a palavra que nós pregamos, ou as línguas estranhas para nós que somos pentecostais, que são faladas. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 11, vai dizer que pelas nossas ofertas se dão graças a Deus, ou seja, elas glorificam o nome do Senhor. E você quer coisa mais espiritual do que algo que glorifica o nome do Senhor? Em todas as épocas da existência humana, todo o culto de adoração a Deus foi feito com base no oferecimento de uma dádiva, de uma oferta de reconhecimento à soberania, à graça, ao amor de Deus. Como que nós vamos poder nos apresentar diante do Senhor, diante do nosso Deus, que tudo nos dá, que tudo faz por nós, que tudo pode, que tudo é, se Ele já nos deu de antemão alguma coisa preparada para esse momento? Agora, toda semente que plantamos é para o futuro. Uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano, uma vida, não importa. Todo agricultor, ele planta olhando para o futuro, movido pela esperança de colher e entendendo que aquilo que ele plantou vai levar um tempo de maturação. Ele é movido pela expectativa que essa semente trará. Nós vamos encerrar aqui esse bloco, que nós falamos sobre ofertas, e no próximo bloco nós vamos voltar falando um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre o dízimo. Até lá!